we go! Aqui vamos nós. A gente está na quinta parada do CQCS Innovation Latam. É um prazer, é uma honra estarmos aqui com vocês, trocando ideias, conversando sobre os desafios da distribuição no novo normal, nesse novo mundo. Nós estamos passando por uma experiência que, com certeza, mudará muitas coisas nos nossos hábitos, nossos comportamentos e, particularmente, como a gente consome. E a gente olha as coisas do ponto de vista dos seguros. E, nesse ponto de vista, nós temos muita sorte de termos os nossos amigos nesses tempos difíceis. Então, as pessoas, quando têm medo, nos procuram. E a gente fala muito, né, isso especialmente para os corretores, que são os responsáveis pela distribuição. Então, hoje, nós vamos trazer uma equipe muito bacana, muito especial, de pessoas que discutem isso. Nós temos aqui conosco a Susan Hatton, da Broker Tech Ventures. Ela vai falar como a sua organização que eles fizeram, trabalha com investimento em aceleração e investe no setor. Também temos conosco Eduardo Dalry, da Allianz, e está ajudando a transformar a Allianz na nova Allianz. Eles mudaram, eles adquiriram a Sul-América Auto e cresceu ainda mais. Também temos com nós Leonel Sofia, que é o presidente da Gallagher. Então, temos 3 executivos top para falar sobre o que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo. O Covid está aqui, a gente sobreviveu a ele e a gente vai seguir adiante. E antes de a gente convidar a nossa Insurtech do mês, eu gostaria de só ressaltar algumas notícias. A gente vai sempre falar em inglês, mas como a gente quer atingir a América Latina, a gente tem tradução simultânea para português e para espanhol. Aqui na parte inferior da sua tela, você pode escolher seu idioma. E temos também um botão de Q&A, de perguntas e respostas. As perguntas não devem ser escritas no chat. O chat é aberto, é para vocês conversarem, conhecerem outras pessoas, trocarem ideias, fazerem comentários. Mas o botão do Q&A é para perguntas e o chat é para os comentários gerais. Após as apresentações, nós teremos uma sessão de perguntas e então nós podemos tentar responder as perguntas sobre os nossos palestrantes. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E sempre lembre de falar que a CQCS está fazendo essas apresentações, que a gente vai ter as 3 apresentações em português, inglês e espanhol no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso ao que a gente está discutindo hoje. Primeiro, eu gostaria de convidar o senhor Bartolomé Bunge, cofundador da WeCover argentino, designer industrial com muito foco nos consumidores, com o foco de colaborar com a democratização do setor de indústria desde 2014. E ele foi uma indicação de um amigo muito querido que de toda a operação do CQCS, o Hilário Trigo. Ele é um grande amigo e foi ele que nos recomendou o Bartolomé aqui. O Bartolomé, boa tarde. O que o WeCover faz? Boa sorte. Muito obrigado por essa apresentação, muito gentil da sua parte. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Como o Gustavo já mencionou, meu nome é Bartolomé, eu sou um dos cofundadores da WeCover. Primeiro, gostaria de agradecer Gustavo e toda a equipe da CQCS pela oportunidade de apresentar a WeCover como a Insurtech do mês. E para todos, eu peço desculpas pelo meu sotaque em inglês. Eu falo um pouquinho, vou fazer o meu melhor.
Então, nosso objetivo é democratizar o setor de seguros, dando a todos a oportunidade de escolher o que proteger, quando proteger e por quanto tempo proteger. Quando nós começamos, eu comecei a trabalhar com um amigo que se tornou meu sócio, e nós éramos corretores, e à medida que a gente foi desenhando a ideia da nossa empresa, a gente pensou em alguns riscos de casa, auto e outros itens que a gente queria cobrir. Então, começamos a pensar em algumas situações, como jovens indo para o seu mercado, para o seu trabalho e como as coisas vão mudar, e fizemos essa avaliação. E o que não estava sendo coberto e protegido pelo mercado que existia na época. Nós identificamos algumas questões não cobertas como um problema e decidimos buscar uma solução. Nossas soluções estão totalmente digitais, então nosso desafio era como chegar no nosso cliente, como fazer a distribuição. A solução que nós temos é que o objetivo, na verdade, é explorar e desenvolver um segmento que não é atendido, democratizando o seguro e dando aos clientes a possibilidade de proteger seus ativos sempre que quiserem, pelo tempo que quiserem, seja um smartphone, uma bicicleta ou um instrumento musical. As nossas soluções se ajustam a vários modelos de negócios. Nós temos o B2C, o B2C, em que nós somos um intermediário entre várias empresas de seguros, e também o modelo em que nós temos a nossa plataforma como um white label para os nossos parceiros. Nosso app é fácil de ser utilizado. O usuário pode criar o seu inventário de produtos ou de itens que gostaria de assegurar e de proteger. E se a pessoa não encontrar o que precisa, a pessoa pode fazer sugestões, e nós consideramos esse canal de sugestões muito importante, porque historicamente as empresas seguradoras que desenham o que elas vão, que decidem o que vão cobrir. Mas nós fazemos questões de ouvir os nossos usuários. Nós fazemos esse trabalho ao contrário. Você sugere e a gente analisa, a gente coleta dados para tentar entender as necessidades dos nossos clientes. Depois que o usuário colocou todo o seu inventário, ele pode ligar a cobertura. Por quanto tempo? Pode ser um dia, vários dias, um ano, um mês. Pode também lidar com sinistros de maneira totalmente digital. Nós não somos apenas nós só vamos além desse canal. Nós somos uma plataforma desenhada de uma maneira holística. Nós facilitamos todas as partes do processo, desde o lado das seguradoras, facilitando a execução e também ajudando com os custos operacionais e com o negócio, que é nosso parceiro. Toda a interação do usuário é coletada, uma vez que o usuário esteja logado, e isso nos ajuda a mitigar risco e entender as questões que surgem durante a interação com o aplicativo. Nós somos, mais uma vez, totalmente digitais. Nós não temos nada em papel. Nós reduzimos os custos operacionais, como eu disse, automatizando processos comuns e ajudamos na tomada de decisões, processando dados e transformando-os em informação. Temos um fluxo muito fácil, simples, que é plug and play através dos APIs. O nosso modelo de negócios é um pouco diferente. A comissão é por item segurado. E alguns marcos do nosso desenvolvimento. Nós começamos a operação a trabalhar com várias empresas desde 2017, mas
passamos a oferecer cobertura para smartphones, instrumentos musicais, tablets e outros, câmeras, essas coisas, desde 2019. E então, entramos no México com o grupo Shura, já oferecendo a cobertura para smartphones. Nós esperamos poder trabalhar em várias áreas, em várias localidades, regiões, e estamos abertos para essa colaboração. Com isso, eu agradeço o seu tempo e sua atenção. Bartolomé, foi ótimo, ótima apresentação. Seu inglês é ótimo, não tem problema nenhum com ele. Eu fiquei muito impressionada com a sua empresa, e se você não se importar, eu gostaria de pedir que você fique aqui até a sessão de perguntas e respostas, se as pessoas tiverem alguma pergunta. Então, se você tiver algum problema em termos de idioma, a gente está na América Latina, a gente está aqui para resolver os problemas, né? Não se preocupe, que a gente resolve. Então, meus amigos, agora, eu gostaria que vocês entendessem. Nós temos um grande programa hoje aqui. Essa operação começou como consequência da pandemia, né, a CQCS Latam. E a gente está muito orgulhoso de chegar na 5ª edição da CQCS. A última será no dia 19 de novembro desse ano. E nós vamos falar sobre um pouco de tudo que a gente falou ao longo desse ano estranho, mas um ano estranho que nos ajudou a fazer a diferença, a mudar a nossa relação com a sociedade. A sociedade entende a importância do seguro, como o setor é forte, e especialmente a sociedade escolheu o corretor de seguros para representá-la. Então, agora eu gostaria de convidar uma pessoa que é muito especial, uma empresa que é muito especial para mim. Eu conheci a BrokerTec Venture quando eu estava na ITC, na conferência. A Malibu, Jade, Samara, todo mundo no ITC, na ITC Global, a gente teve uma ótima repercussão, um ótimo evento. E eu conheci a BrokerTec. E aí, quando eu estava trocando ideia para trazer alguém para cá, eu conheci a Susan Hatton. E a Susan é uma pessoa com quem a gente pode contar. Nós tivemos uma pré-conferência na segunda-feira, e eu acho que foi quinta ou sexta, eu acho que ela me apresentou uma outra pessoa, a Beatriz, e falou, olha, seria ótimo ter a Beatriz com a gente. E com a sorte e a ajuda da Susan, a Bia veio, ela foi ótima na pré-conferência para o ITC. Então, com isso, eu gostaria de dar boas-vindas a Susan Hattas. Ela é a COO da BrokerTec Ventures e a Corporate e Community Engagement, de desenvolvimento de comunidade corporativa da Holmes Murphy. Ela é americana, ela é fundadora e COO da BrokerTec Ventures e supervisiona o envolvimento com a comunidade, com as empresas na Holmes Murphy. Antes de participar de trabalhar na Holmes Murphy, a Susan liderava a comunicação e a publicidade, né, numa agência de publicidade por mais de uma década, e além disso, ela fazia mentoria via uma empresa chamada The Global Insurance Accelerator, entre outras, e ela já participou em vários setores da área. E agora ela vai nos mostrar como é a BrokerTec Ventures. Muito boas-vindas, Susan. Eu gostaria que o mundo soubesse como você foi ótima e nos apoiou tanto. Gustavo, muito obrigada. É uma honra fazer parte aqui da CQCS Latam e conhecer vocês nas últimas semanas foi ótimo. Eu espero que a nossa relação seja muito, dê muitos frutos. Então, eu vejo, como você me apresentou, eu sou a COO da BrokerTec Venture. Eu vou já compartilhar aqui a minha tela e gostaria de mostrar para vocês um pouco
do que nós somos e o que nós fazemos na BrokerTec Ventures. Esse painel é todo sobre a distribuição no novo normal. O Marcelo mesmo, o Gustavo mencionou que quem imaginaria que a gente estaria aqui sem fronteiras, tantos de nós nessa conferência. A gente conseguiu, a gente superou um desafio. E quando a gente lançou a BrokerTec, pouco mais de um ano atrás, na InsurTech Connect em Las Vegas, a gente não imaginava a rapidez da mudança do mundo e nosso crescimento. E eu acho que foi essa mudança. Nós sabemos isso como corretores, a gente tem que ser rápido e adaptar fácil às situações, não é? A BrokerTec Ventures tem uma visão, né, que a nossa missão é que a gente tem a ideia de inovação, quer ser uma reunião de inovação, de ideias, investimento e comunicação centrada no corretor. Nós temos esses corretores de varejo, que essas empresas de corretores para corretagem, e a gente começou no estado de Iowa e depois a gente foi crescendo para outros. Nós somos cofundadores da BrokerTec Ventures, nós fomos cofundadores com algumas dessas empresas e as outras agências que vão desde a Califórnia até do oeste ao leste dos Estados Unidos e várias outras empresas que a gente tem agregado ao nosso ecossistema. Mas a nossa filosofia é de ter essa colaboração. Então, se vocês conhecem um autor do Reino Unido, chamado Simon Sinek, o trabalho do Simon Sinek tem todo a ver com o jogo infinito, que é a premissa de que nesse mundo tem um jogo finito e infinito. Você pode ver alguma coisa assim. Então, se a gente pensar no mundo como um jogo finito, tem um ganhador e um perdedor em qualquer transação. Você faz um seguro com alguém e a outra pessoa está perdendo por isso. No jogo infinito, o objetivo é continuar jogando o jogo. Com isso, você precisa dar suporte aos outros para que o jogo continue indefinidamente. Então, antigamente, a gente tinha essas 13 empresas que eram concorrentes e competiam. Agora, nós temos um momento em que as pessoas sentam e compartilham as experiências, as soluções, e isso sim se transforma na distribuição. Além das agências privadas que nós também temos parcerias com seguradoras, esses são alguns exemplos, e mais outros entrando aqui no nosso ecossistema. E nós ficamos muito satisfeitos porque as seguradoras têm ajudado a darmos peso ao nosso pilar de inovação. Então, a validação do mercado e a oportunidade que nós temos, eu vou falar nesses slides, porque depois de muita pesquisa, nós sabíamos que não havia nenhum modelo centrado no corretor no mercado. Então, a nossa ideia é trazer inovação, ideias, investimentos e comunicação para o ecossistema de seguros mundial centrado no corretor. Então, nós já fizemos uma distribuição coletiva, né, de mais de 1,7 bilhões de dólares e vamos continuar crescendo. Nós chamamos de torres, né, esses pilares. Né, a primeira torre que nós temos na nossa empresa é a aceleradora. Então, a gente quer transformar o desconhecido no conhecido. A gente quer que as InsurTechs sejam bem-vindas. Eu sei que várias pessoas aqui podem lembrar que a gente ouvia muito sobre como a InsurTech ia ser disruptiva em termos do modelo do corretor. E nós dizemos, não, a gente vai colocar isso aqui com a gente vai trazer as InsurTechs para nosso ecossistema, para trabalharem juntos, para que eles entendam o que é ser corretor, o que é a corretagem. O segundo pilar, ou torre, são os investimentos precoces. Né? Nós temos um fundo coletivo
com a oportunidade de fazer investimentos bem precoces. Nosso modelo é bem flexível. A inovação, outra torre de operações da BrokerTec. E com isso a gente tem a Cincinnati e outras empresas. Nós temos começado a estabelecer essas relações. O capital é outra torre. Nós trabalhamos com o capital, o venture capital, com capital de valores imobiliários para ter essa torre. E, por fim, mídia e comunicações. Oportunidades como essa aqui hoje, em que a gente consegue passar nossa mensagem no ecossistema de seguros. E a gente usa a BrokerTec Ventures para divulgar o nosso conhecimento também. E aqui é só um slide visual, eu não vou entrar em detalhes, só para vocês entenderem como cada torre, como elas interagem, o que elas são. E como o Gustavo falou, a gente quer criar uma comunidade, que a gente está aqui chamando de ecossistema. E eu não consigo ver vocês e nenhum de vocês como concorrentes. Nós somos uma comunidade. E se nós abrirmos a porta para toda a cadeia de valor de clientes aqui e do ecossistema, a gente vai ser melhor por isso. Foi ótimo ouvir a apresentação da WeCover. Obrigado pelo convite. Todas essas empresas são recém-graduados do nosso prêmio de 2020. Nós temos a sede nos Estados Unidos, mas temos empresas fenomenais de InsurTech e mentoramos e trouxemos soluções, tecnologias para o ecossistema de seguros através das nossas agências de corretagem, através dos nossos parceiros e também diretamente para os clientes. Nossa liderança é composta pelo Dan Kill, nosso CEO, o Dan Kill, que é presidente e CEO da BrokerTec e da Holmes Murphy. E o Dan é realmente visionário e um grande empreendedor. Ele é co-CEO na BrokerTec Ventures e junto com a Ellen Williamson, que esteve na sessão no início dessa semana, realmente conseguiram alavancar a BrokerTec. O Mike Victorson é co-CEO também da BrokerTec e ele também é CEO da M3 Insurance. E eu trabalho como a nossa COO da BrokerTec. Então, bem rapidamente, essa é uma visão geral sobre a BrokerTec e eu espero que a gente tenha a oportunidade aqui de responder perguntas. Eu sei que vocês vão ter uma sessão de perguntas e respostas ao final. É uma honra, um prazer estar aqui. Espero que a BrokerTec Ventures entre no seu ecossistema, nas suas regiões. Eu espero que isso aconteça muito em breve. Com isso, eu dou de volta a você o microfone, Gustavo. Obrigada. Eu adoro esse modelo, sabe? A tecnologia com a colaboração. Quando a gente materializa, a gente não pensa só no dinheiro que a startup precisa. As portas que precisam ser abertas, tudo que é preciso ser feito é pensado. O que vocês conseguem oferecer para uma pessoa que está tentando entrar no campo, né, na área de seguros? Então, eu realmente adoro. Eu gostaria de agradecer a sua vinda. Você falou sobre a sessão de perguntas e respostas, vai ser ao final, para todos os palestrantes. E eu gostaria de dar um alô para o Ítalo Granja. Ele é um corretor da Bahia. Olá. E o Lariano Fortuna, que tem uma empresa de 50 anos de corretagem. E, Susan, muito obrigado. Gratidão. Espera só um pouquinho para as perguntas, ok? Uma coisa
que me toca, que me move muito, quando a gente vê esse conceito de ecossistema que empodera. Um ecossistema que empodera é muito, muito importante. A gente não precisa perder para alguém ganhar. A gente pode trabalhar de maneira colaborativa, com uma mentalidade diferente, em que um apoia o outro, com relações positivas. Nós temos no Brasil um mercado muito forte e maduro. Eu fui abençoado com a possibilidade de conhecer muitas pessoas especiais na jornada do CQCS. Já são 19 anos que a gente começou. A gente comemorou os 10 anos em 10 de outubro. Nós percebemos que nós não sobrevivemos 2 décadas. E se a gente comparar muito, a gente não sobreviveu, porque essa é uma visão diferente que nós temos. E hoje é um dia especial, porque eu tenho o prazer de anunciar um guerreiro, o cara do Rio Grande do Sul, que tem uma jornada linda na nossa área. Tenho muito respeito por ele. Ele cuida dos ativos das empresas e dos corretores com quem ele lida. E eu sempre aprendo com ele sobre risco. E ele é sempre muito leal, dedicado. E ele tem um valor muito grande. Ele é confiável. Esse é um cara com quem a gente pode contar, uma pessoa que vale a pena confiar, um cara simples, mas que tem um foco em proteger os corretores. E agora está à frente da enorme operação da Allianz Seguros. Eduardo Dalry, bem-vindo. Meu amigo, Eduardo é diretor executivo comercial da Allianz Seguros, cuida de toda a distribuição da empresa. Ele se graduou em Ciências Atuariais da UFGRS, especializado em Finanças Empresariais pela FGV, com MBA em Marketing de Serviços pela ESPM e também MBA em Economia de Empresas pela USP. Então, excelentes escolas, uma formação sensacional. Ele tem 25 anos de atuação, com sólida experiência no mercado segurador brasileiro. E olha, eu posso te garantir que não é fácil sobreviver 25 anos nesse setor, viu? Você é uma pessoa que todo mundo respeita, né? Então, Eduardo, muito bem-vindo. Bem-vindo. O show é seu agora. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, Dória. Eu espero que eu tenha metade das qualidades que você acaba de descrever sobre mim. Muito obrigado pelas suas palavras. É um prazer estar aqui, claro. E para mim, é esquisito ficar falando inglês com os meus corretores. Essa é a primeira vez que eu faço isso. Então, hoje eu estou estreando. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que é excepcional falar com corretores, meus pares em outras empresas. Muitos estão me dando um alô aqui por causa da apresentação. Eu acho que você está indo realmente na direção certa com esses eventos. Parabéns, Dória. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, se vocês não se importarem. Acho que vocês já estão vendo. Então, primeiro, eu gostaria de dar um oi para os meus corretores do Brasil todo. Eu estou muito feliz de ver tantos de vocês aqui. E eu preferia estar fazendo isso pessoalmente, né? Mas agora, essa é a melhor maneira de fazer esse tipo de troca e reunião.
Na Allianz, nós temos mais do que um desafio nessa bagunça, nesse pandemônio da pandemia. E é por isso que eu fiz um slide especialmente para falar sobre o que nós fizemos durante a pandemia na Allianz, porque é um pouco diferente do que outras empresas fizeram, especialmente por um motivo. Na Allianz, a gente tinha um desafio duplo, porque, assim como todos, a gente tem que superar essa crise, né? Chegar lá do outro lado, cuidando das nossas pessoas, das nossas famílias, dos nossos funcionários. Precisamos continuar trabalhando e mantendo o nosso negócio vivo. E nós fizemos isso e estamos muito orgulhosos disso. Mas na Allianz, a gente ainda tinha um outro desafio, porque a gente comprou uma empresa durante a pandemia. E a gente manteve o negócio mesmo com a pandemia e, além disso, a gente acelerou o processo dessa aquisição. Nós, então, fizemos todo o processo de aquisição e fusão durante a pandemia. Nós tivemos encontros com advogados, com os bancos, com os acionistas e tudo em modo remoto. A gente tinha uma sala virtual e a gente encerrou o processo um mês antes do que a gente havia previsto. Temos muito orgulho disso. E o orgulho vem não só de ter terminado o negócio, mas porque foi uma oportunidade de aprendizado muito grande, de que nós podemos fazer o que nós quisermos, mesmo se estivermos no meio de uma crise como a que enfrentamos hoje. Aqui temos alguns números dos nossos desafios. Nós éramos o 9º lugar, nos transformamos em 2º lugar, em alto, no mercado. E ainda temos outros desafios, é claro, porque o negócio foi feito. Acho que finalizamos em julho, porém, ainda há muito a se fazer. Agora, nós temos, durante a crise da pandemia, que integrar a SulAmérica Alto dentro do sistema da Allianz. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos esquecer nenhum dos nossos corretores, nenhuma apólice, tudo tem que... Nós não podemos esquecer ninguém, né? Deixar nada para trás. É muito complicado, mas os nossos corretores e clientes estão nos apoiando e tudo que nós estamos fazendo agora é tanto para os nossos corretores como para os nossos clientes. Aqui temos alguns outros números sobre o que nós fizemos. Nós temos 72 agências ou localidades físicas, né? E isso cresceu de repente e a gente nunca visitou essas agências, né? Nós, de repente, crescemos e nunca pisamos nessas agências, nesses escritórios, nesses locais. Nós temos 2.700 funcionários que trabalham remotamente de casa. Então, é uma coisa meio esquisita nessa situação, mas é completamente verdade. Eu fui no meu escritório pela primeira vez 2 meses atrás e fiquei, acho que não mais do que 10 dias no meu escritório. Meu escritório mudou da SulAmérica e fui para outro sem nem saber qual era o endereço, qual era o andar, onde fica a minha salinha. Então, é bem diferente, isso é bem esquisito essa experiência. A gente passou muito tempo, investiu muito tempo no treinamento da nossa equipe
especialmente nossos consultores que cuidam dos nossos corretores, porque são eles que têm a responsabilidade de ser o contato humano. Embora seja a maior parte feita digitalmente, a gente tem um contato humano ali. Então, muitas habilidades foram necessárias para transferir e mudar nossas contas e nossos gerentes de agências e escritórios, né? Porque a gente tem tem que superar alguns desafios de pessoas que são mais conservadoras, que não têm hábito de chat, de vídeo, e isso tem que ser treinado e oferecido. Nós temos que ensiná-los a se conectarem conosco através de várias ferramentas, como o Zoom, por exemplo. E vocês conseguem imaginar o que foi passar por esse momento? Se a gente olhar aqui, ó. Quando a gente desenvolve um projeto para encerramento de uma incorporação na outra, a gente queria engajar as pessoas da Sul América Alto, pessoas que esperavam a vinda da Sul América Alto, que estavam na aliança já, e a gente desenvolveu várias opções de contato presencial, né? A gente queria trazer todo mundo para São Paulo, fazer um festão, uma convenção. Tudo que a gente planejou foi para o ralo. As nossas convenções foram digitais, todo mundo está em casa e a gente continua em casa até hoje. E antes que vocês perguntem, a gente não tem data prevista para voltar para o escritório. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Aqui são alguns aprendizados e coisas que aprendemos, né? É muito bom trabalhar de casa. A gente ouve isso, né? E a gente pensou, por que as pessoas gostam de trabalhar de casa? Né? Tem criança em casa, às vezes o espaço não foi preparado para isso, mas imagina só, na Allianz, a gente tinha funcionários que demoravam mais de 1 hora e meia entre indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, 2 vezes esse tempo, né? E então, se a gente pergunta para eles, vocês querem voltar para o escritório? Só 10% disseram que querem voltar para o escritório todo dia. A maioria das pessoas gosta. Não a crise, claro, não. A crise, a gente tem essa preocupação muito grande, muito mesmo. Mas houve um certo... As pessoas se acostumaram, né, de trabalhar de casa. Eles veem a vantagem de se trabalhar de casa, a possibilidade de estar mais tempo com seus filhos e sua família, brincar com os filhos, é o meu caso mesmo. Eu nunca estive tão próximo dos meus filhos como hoje em dia, sabe? Eles pedem para o meu colo, para vir para o meu colo, não só da mãe, né? Se eles têm que, me ajuda aqui no banheiro, para me dar um banho, Então, isso é ótimo, né? Esse slide resume alguns aprendizados durante a pandemia e que a gente percebe que, mesmo que venha uma vacina, algumas coisas vão mudar. Muita coisa vai mudar. E eu falo não só pelo que a gente ouviu na primeira apresentação. Ele já estava acostumado a trabalhar de casa. Talvez para ele não mude tanto, mas para nós, no mercado tradicional, na parte tradicional do mercado de seguros, nada é mais tradicional do que uma empresa de seguros, uma seguradora. E nós desenvolvemos habilidades para permanecer em casa, como tantas pessoas nas insurtechs, em outras empresas de tecnologia. Então, temos grande orgulho de dizer isso. E isso é uma ótima coisa a falar sobre nossa empresa, né? Nós estamos presentes em mais de 70 países e temos
uma governança muito forte, né, da matriz, e eles colocaram muito esforço nesse modelo novo de trabalho. E é isso que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de dizer, ou confessar, né, que eu não sei o que vem aí pela frente, né? Eu não sou a melhor pessoa para te dizer o que vai acontecer depois de uma vacina, se a gente vai conseguir, se a gente vai voltar todo mundo 100% para o escritório, ou se a gente vai ter um tipo de local de trabalho híbrido. É a ideia que eu acho mais interessante nesse momento, um pouco no escritório, um pouco em casa. E a gente tem pensado em pelo menos 40% em casa, 60% no escritório, mas se você fizer um trabalho muito bom, você pode colocar 60% das pessoas em casa e 40% no escritório. Então, hoje, a gente tem discutido o que a gente pensa sobre o novo modelo de trabalho que a gente pode adotar, o que a gente pode aprender dessa crise. E, para encerrar aqui o que eu preparei para vocês, numa empresa como a Allianz, no mercado brasileiro, nós somos muito tradicionais, nós temos um mercado tradicional. E, particularmente na parte de vendas, no departamento de vendas, nós vivemos para fazer contato presencial, humano, né? E nossa razão de ser no departamento de vendas é manter os corretores conosco, né? Então, a gente treinando, desenvolvendo novos negócios, etc. E é impossível fazer isso sem contato. É claro que a gente aprendeu muito com o contato digital, mas em algum momento do futuro, a gente vai ter que voltar para o mundo real, né? Ou, eu diria, e conversar presencialmente com o corretor, num escritório, desenvolver com eles as novas possibilidades e por aí vai. Eu realmente acredito que o contato humano continuará acontecendo, mas de uma maneira, na maneira moderna de se fazer as coisas, mesmo que mais ferramentas sejam desenvolvidas para que sejamos ainda mais digitais, inclusive nossa maneira digital de trocar mensagens, fazer negócios com os corretores. Mas eu realmente acredito que nós não teremos só uma maneira de fazer esse contato. É preciso o contato humano. Esse contato humano pode ser mais intenso se eu fizer parte dele digitalmente e parte dele pessoalmente, né? Então, eu peço a Deus que a gente viva para ver a nova maneira de se trabalhar e viver nesse mundo novo. Obrigado, Dória, e obrigado a todo o público aqui. Eduardo, eu realmente gostaria de agradecer a sua apresentação. Você tocou em várias questões que eu acho muito relevantes. A gente é gente, né? A gente gosta de ver, a gente gosta de se cumprimentar, de se abraçar, de trocar cartões. E é claro que a resiliência é fenomenal, é uma coisa, é algo que nós temos desenvolvido muito nessa pandemia, e eu tenho certeza que eu acho que não vai ser uma nova ordem mundial, mas eu acredito sim que haverá uma mudança muito grande e uma expectativa de mudança tanto dos nossos clientes também, e isso vai ser feito de uma maneira racional, né?
não é razoável você esperar que os funcionários levem 3 horas para ir voltar do trabalho todo dia. Eu concordo com você. Muito obrigado pela sua apresentação, foi ótimo. As pessoas sabem como eu fiquei feliz com essa fusão, como eu vi que você estava feliz com a sua equipe, como você é respeitoso com as pessoas que estavam à sua volta, que estão à sua volta aí. Estamos fazendo um grande trabalho de enfrentar essa pandemia. E isso realmente me moveu, me comove. E eu acho que ajuda muito os corretores. Então, aqui na frente de todo mundo, eu queria agradecer por isso. Muito obrigado. Gratidão. Como vocês viram, na pandemia, a gente teve essa fusão muito grande, 2 grandes empresas que começaram a operar juntas, e tudo feito remotamente. Com isso, a gente vê que é possível fazer coisas que a gente não acreditaria serem possíveis virtualmente. O meu amigo, o Caribou, que estará conosco em novembro, na entrevista que eu fiz com ele ontem, falou que a gente tem algumas plataformas agora começando, tem os mainframes, e depois a gente passou para o PC, né? Do notebook, depois a internet, depois o smartphone, mas a plataforma que vai agora transformar o mundo de uma maneira bem drástica é o coronavírus. A gente pensar no coronavírus como uma plataforma de mudança, né? Bem interessante. E as empresas, às vezes, têm dificuldade. A gente entende que essa situação é difícil, porém, eu acho que nós temos feito um excelente trabalho. E hoje, eu tenho o prazer de convidar uma pessoa que veio da melhor fonte, Eduardo Kolda, conhecido como Shrek. Ele é um grande parceiro nosso e ele gosta de convidar pessoas aqui. Ele é ótimo para isso, ele é a fonte de grandes palestrantes. E a pessoa que ele indicou é muito especial. O Leonel Sofia é do Chile. É um país que eu adorei conhecer. E aí eu descobri que ele era parceiro de um grande amigo meu nos anos 90. Então, eu gostaria que todos dessem as boas-vindas a Leonel Sofia, que é o presidente da Arthur Gallagher na América Latina. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor. Ele estabeleceu uma corretagem... ele se estabeleceu como corretor em 1980, em 10 anos mais tarde fez uma operação de resseguros em parceria com Ben Hogg. O Lionel frequentou a Universidade de Portland, onde ele estudou administração, tem muito conhecimento em resseguros e também nas relações de mercado, e traz uma inovação de serviços e produtos. Leonel, bem-vindo. Eu fico muito feliz que eu quero só esclarecer que se alguma coisa der errado aqui na apresentação, a culpa é minha e da Leonel. Eu queria avisar a todos que nós temos a sessão de perguntas e respostas e nós teremos todos os nossos palestrantes aqui para responderem perguntas. Com isso, bem-vindo, o show é seu. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu fiquei muito satisfeito com o convite de estar aqui. É uma honra, realmente, empresas como o QCS Inovação. É o tipo de empresa que irá para o futuro, que vai avançar no futuro, e eu acho que esse é um excelente momento para se conversar sobre o que está acontecendo. A gente ainda não tem nenhuma bola de cristal, mas temos os desafios aqui na nossa frente, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode passar os slides que eu preparei e aí avançamos.
Essa é uma imagem boa de alguém que pode estar nos ajudando no futuro. Bem, o Gustavo já me apresentou, pode passar para o próximo aqui. A única coisa que eu diria é que eu já passei, acho que, por todas as áreas desse setor. Desde quando eu comecei como corretor aos 20 anos, passei para o mundo dos resseguros, participei de diferentes grupos e empresas de seguros. Então, hoje eu fico muito feliz de ser o chefe, no Chile da Gallagher. E eu fui CEO, o Patrick me substituiu, é ótimo tê-lo na família Gallagher. E rapidamente, eu não sei o quanto que vocês conhecem da Gallagher, é a terceira maior corretora no mundo. Basicamente, tem uma concentração muito grande nos Estados Unidos, mas alguns anos atrás, a gente saiu dos Estados Unidos também, e agora praticamente metade da nossa receita vem de fora dos Estados Unidos. A gente tem do Canadá à Nova Zelândia, da Austrália a outros locais da Ásia, muito forte presença no Reino Unido. E nós começamos no México, na América Latina, 8 anos atrás. E hoje em dia nós somos a maior corretora no México. Fomos para o Chile, Peru, Colômbia. Nós temos muita presença no Caribe. Então, no próximo slide, vocês veem que desculpe, a conexão dele está um pouquinho falha. Vocês veem aqui a presença da Gallagher na América Latina, alguns números. Aqui vocês veem onde chegamos, o que nós cobrimos hoje em dia. E do ponto de vista do corretor, como eu disse, nós estamos no top 5 do mundo, e como nós vemos esse mundo novo de distribuição, e como estamos passando do seguro tradicional para esse mundo novo, eu acho que eu adorei as apresentações que vieram antes, porque eu acho que elas resumem muito bem os desafios que temos e o que temos analisado também na Gallagher. E eu acho que nós temos que reestruturar de acordo com o que achamos que vai acontecer. Eu acho que algumas áreas serão muito afetadas, e isso precisa ficar bem claro, De certa maneira, a gente pode ter alguns ganhos até, e alguns negócios vão precisar ser reestruturados. Eu acho que a gente vê aí que haverá um impacto muito grande nas viagens, no foco em aviões menores ou particulares ou alugados, no charter. Então, o impacto também no mercado de hospitalidade, hotéis, deve mudar em busca de soluções menores, de lugares menores. Eu acho que haverá menos acidentes por conta dessa menor mobilidade, que também terá mas também haverá uma mudança em que a cobertura para a pandemia passa a ser oferecida em alguns países, onde ela não era antes. Nós sabemos que haverá um tanto de incerteza econômica, que nós vamos passar para um mundo cada vez mais digital.
Como eu disse, menos mobilidade, menos viagens, trabalharemos para cá de casa e vamos diminuir nossos gastos excessivos após o Covid-19. Nesse slide, o que eu queria falar são algumas coisas que a gente começa a ver nos estudos que já foram feitos. E essa primeira aqui à esquerda é o suporte efetivo, ou seja, o que as pessoas esperam. As pessoas esperam que o corretor, a corretora, entenda o que elas esperam. Com isso, a gente precisa de ferramentas digitais que ajudam nessa conexão, né? Assim, rápida e direta, num contato rápido e direto com automatização dos processos. Eu acho que com essas novas ferramentas que nós temos, a gente pode manter contato frequente, uma vez por mês, com o nosso cliente, seja uma rápida ligação, o que seja. Essa é a primeira coisa que vem, que é a hora da gente dar esse suporte para os nossos clientes. A flexibilidade é o segundo item aqui. Seja a flexibilidade de cobertura. Essa é uma outra coisa que a gente vai ter que enfrentar. Então, a cobertura vai ser diferente. Terá que ser flexível. Seja flexível no tempo. Desculpe, mais uma vez, o som dele está falhando. A gente pode ter coberturas maiores ou menores. O preço será diferente. Será diferente do que já está, do que acontecia antes. Os preços também têm que ser flexíveis e também as apólices também têm que ser emitidas mais rápido. A inovação é outro item e os seguros relacionados com a pandemia. Hoje a gente tem visto um avanço e a gente viu isso muito nos Estados Unidos, que com a pandemia, né, essa será uma cobertura nova oferecida. E é claro, a gente tem, nos seguros relacionados com a pandemia, a gente tem tanto de interrupção de negócios, como segurança cibernética, por exemplo. Segurança cibernética é uma questão muito crescente. Essa é uma situação em que é preciso estar muito conectado com o mercado para poder conseguir produzir essas coberturas, oferecer essas coberturas. Se a gente passar para o próximo slide, é um pouquinho de mais do mesmo. Eu só ressalto aqui que a afinidade, algumas vendas que nós tínhamos e desafios que tínhamos na distribuição têm que ser repensados, porque tudo, eu acho, será feito mais rápido, como a gente ouviu aqui no início das apresentações. E o desafio para o corretor, essa mudança, eu acho que eu até vou falar o que eu acho que vai acontecer. Enfrentar essa mudança é o que vai ser difícil. Então, haverá uma mudança no modo antigo de se fazer a distribuição? Sim, eu acho que sim. Mas a gente vai entrar, na minha opinião, numa nova era. E o tanto de conhecimento que isso tem trazido para um negócio muito antiquado, né, que era o seguro, é enorme. Essa mudança é enorme. E eu acho que com isso nós crescemos em 6 meses, o que nós não crescíamos há muito tempo. Então, é preciso esse engajamento, esse novo conhecimento. Eu fico muito animado com as novas tecnologias que estão aparecendo. No próximo slide, por favor. Um pouco mais do mesmo, né? Aqui no Affinity, nesse canal de afinidade, em que a gente usa desde mensagens de texto, mídias sociais. Peço desculpas mais uma vez, o som dele está falhando.
O marketing, basicamente, esses são alguns dos cenários que nós vemos pela frente. Então, antes a ênfase era mais a cobertura e agora a gente tem aqui nos canais de afinidade com o nosso cliente. O seguro comercial, que eu chamo aqui, são as empresas em que fazem o ajuste ou a customização do seguro. E eu acho que será um mix, sabe? Não vai ser só a cobertura que será ajustada. O processo será muito mais uma coisa do serviço e solução e os clientes haverá muito mais venda, muito mais cobertura, ou diferentes cobertura, haverá um gerenciamento de risco e outro, mas de maneira que o programa incluirá muitos processos digitais e as empresas hoje, mesmo as empresas mais antiquadas, que temos aqui no Chile, por exemplo, elas já têm a intenção de não ter mais nada em papel, não, sabe, físico, assinaturas físicas e tudo tem sido feito digitalmente. Próximo slide. Mais uma vez, é um pouco mais do mesmo. A gente tem que chegar a esse equilíbrio, né, entre inovação e digitalização. Por outro lado, a experiência do cliente, a consultoria de risco e a consultoria personalizada. E a parte de digitalização está chegando, a automação está chegando com muito fôlego e essa inovação de gerenciamento de risco é muito importante se a gente considerar particularmente a segurança cibernética com a entrada das cidades inteligentes, das empresas inteligentes, casas inteligentes, né? Então, a gente tem que se ajustar a essas novas tecnologias. O número de casos assim tem crescido muito. E, por fim, se nós pensarmos nas tendências e no que a gente acha que vai ficar na América Latina, e também no mundo. Acho que aqui é como se fosse o resumo, né, do que a gente acha que chegou para ficar, né? Primeiro, essa tendência de não usar dinheiro vivo, né, o cashless. Tem esse boom na InsurTech. Essas empresas têm entrado no negócio, nesse negócio, como eu disse, não muito sexy, um pouco antiquado. A gente está ficando mais sexy agora com as InsurTechs, né? Então, teve esse boom também. O data mining, novos produtos de tecnologia e a assistência virtual ao cliente, né? E acho que essas são coisas que nós fazemos por Zoom, virtualmente, a gente tem seminários, acho que esse treinamento oferecido tem facilitado o conhecimento, as pessoas têm entendido melhor isso. E a gente paga, entra e vê uma discussão sobre diferentes assuntos e temas. Mais uma vez, o som dele está falhando um pouco. Outra coisa que nós vemos são as tendências de mobilidade. A gente tem visto mais uso da micromobilidade, como nós chamamos, né? O trabalho de casa, remoto, e o boom das empresas de entregas também. Então, eu não concordo que haverá uma depressão econômica em si, sabe, no futuro. Mas eu acho que nós temos que ter em mente que pode haver um aumento no crime,
e ter um alto impacto nas pequenas e médias empresas e também com o surgimento de novas startups isso tudo vai impactar o nosso negócio. E por fim, eu acho que a melhor coisa disso tudo é que nós criaremos novas alianças. E nós teremos as empresas, né, as seguradoras tradicionais, as insurtechs, as corretoras, os agentes, os agregadores. Então, tudo isso criando alianças. Seja você... qualquer um desses players vão ter que criar essas novas alianças. Acho que esse é um pouquinho do resumo do que eu tinha a apresentar aqui, sobre o que a Gallagher faz e o que a gente espera para o futuro. Desculpem, mais uma vez, a voz dele cortou. Ele estava nos agradecimentos. Muito obrigado. Eu adoro quando você fala sobre esse novo design dessas relações que a gente vai ter no setor de seguros. Eu sou uma pessoa que também estava lá na linha de frente. Eu fui corretor de várias partes. Depois fiz parcerias ao longo do caminho e hoje eu trabalho com comunicação já há alguns anos. E o meu objetivo é colocar as pessoas em contatos. E depois de 2019, quando eu tive o prazer de ser convidado para ser o parceiro oficial da ITC, eu descobri que a gente tem um desafio enorme na América Latina, porque a América Latina não tem o hábito de trabalhar de maneira a ser vista como um bloco. É cada um por si, né? Tem ali metade do continente falando português e outra metade espanhol. Então, é compreensível, mas é triste, né? Porque nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Os nossos países têm uma história de colonização semelhante. Temos o futebol também, muito bom, a gente tem muita alegria. E quando eu desenhei quando eu pensei nessa conferência, eu sabia que haveria limitações, e a gente viu limitações na conferência, né, presencial, de trazer as pessoas de todos os lugares, mas hoje a gente tem todo mundo no CQCS Latam, Innovation Latam. Então, é um grande prazer ouvir você falar. Você estava falando aqui da América Latina. A gente vai ter algumas turbulências aí econômicas. A América Latina é assim, né? E em diferentes níveis, mas haverá. A gente tem mais exposição ao crime. Muitas startups. Por causa da nossa história, eu acho que a gente está sempre se reinventando, não é? E a gente tem aqui um americano, um chileno, um argentino, brasileiro, como eu. E eu vejo que a BrokerTec está entrando aqui. E é sensacional essa interação, né? Com isso, eu gostaria de convidar a Susan, o Eduardo, o Bartolomeu, e para todos abrirem a sua câmera. Quando eu vejo americanos, argentinos, chilenos, quando a gente olha para o novo mundo, trabalhando remotamente, algumas coisas sendo facilitadas, o que vai facilitar esse nosso contato, né? Às vezes há relações que nascem assim. Eu tenho, por exemplo, programas de treinamento e novos funcionários. E eu acabei de admitir 2
durante a pandemia, eu, na verdade, admiti alguns funcionários, e foi a primeira vez que eu os conheci ao vivo, foi na sexta-feira passada que a gente fez um almoço num lugar aberto. E o que a gente vê nessa conferência é o alcance dela, né? E quando a gente começa a ver as perguntas e respostas, quase que é outra conferência, né? Então, com isso, mais uma vez, agradeço pela presença de vocês aqui. Todas as apresentações foram sensacionais, enriquecedoras. E agora, eu gostaria de começar a sessão de perguntas. Eu vou fazer primeiro as damas aqui. Amilcar Viana, que é um corretor muito tradicional do Brasil. Ele era advogado. Ele falou para a mãe dele: "Ô mãe, agora eu vou para os seguros. Eu sou dos seguros, viu? Então eu vou abrir mão da minha OAB aqui. Eu não vou usar mais, porque de agora em diante eu não sou mais advogado, eu sou corretor. Estou no seguro." E ele perguntou: "Susan, você pode dar algum exemplo, um caso interessante de alguma startup em que você investiu ou que você esteja estudando no momento? Existe alguma área pela qual você se interessa mais do que a outra?" Só alguns exemplos aí. Claro, sem problema. Eu acho que todos nós que vivemos nesse mundo de corretagem, a gente sabe que o sistema de gerenciamento faz parte do trabalho que a gente faz. Então, a digitalização do trabalho que a gente faz é essencial. No lado das conversas das Insurtech, esses sistemas de gerenciamento são um tópico muito relevante para acelerar e facilitar esse processo. Então, isso pode dar a oportunidade para encontrarmos um sistema que realmente atenda às nossas necessidades. E duas, eu já penso aqui no nosso ecossistema que eu acho que estão no nosso ecossistema, mas eu acho que também ainda há muita oportunidade para agilizar esse processo de digitalização, né? De gerenciamento. Muito obrigado. Bartolomeu, nós temos uma pergunta aqui, né? William Lacerda pergunta: como que você mitiga o risco de fraude de sinistros usando esse tipo de produto? É uma boa pergunta, né? Sim, sim. Nós focamos muito em mitigar o risco de fraude. Como eu disse na nossa apresentação, a gente vai além de só esse aplicativo. A gente tenta adicionar valor em todas as etapas do processo que oferecemos. E as ferramentas que nós temos para mitigar os riscos são a tecnologia, porque a gente pode estabelecer barreiras específicas na subscrição de cada risco, foto, vídeo, alguma outra informação que a seguradora precise. E o uso correto dos dados é outra questão. Nós trabalhamos hoje com a inteligência artificial e plataformas de machine learning para acelerar nosso entendimento dos padrões comportamentais dos nossos usuários e trabalhar com eles dessa maneira, mitigando o risco de fraude, né? de fraude em sinistros. E não só quando o usuário já entrou com o sinistro, mas também na subscrição. Nas duas fases, a gente acha que tem como mitigar. Muito obrigado, Bartolomeu. Eu tenho uma pergunta bem interessante que eu gostaria de fazer para o Eduardo e o Leonel. Eu queria as visões deles. Leandro Bordão está agradecendo as apresentações, que foram ótimas. Eu vejo que o ano de 2020 é uma oportunidade para o setor de seguros. Todas as famílias e as pessoas perceberam a importância dos seguros com a pandemia. As pessoas pensam mais sobre segurança, sobre um futuro mais seguro. A resiliência e a adaptabilidade das pessoas que estão enfrentando esse momento é um fator importante para uma melhor qualidade de vida, seja financeira, de saúde, dos relacionamentos.
Eduardo, como que as seguradoras, né, o mercado dos seguros pode ampliar esse mercado com essa conscientização maior, da maior importância do seguro nas suas vidas? Se o limite físico não é mais uma barreira, como nós podemos ampliar nossa capilaridade e oferecer novos produtos? Ótima pergunta. No Brasil, para ampliar o seguro, essa cultura de seguros, nós temos que sempre passar pelos corretores. Então, meu objetivo aqui é desenvolver corretores para que eles possam vender mais. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, com investimentos maciços em treinamento, manter contato com eles constante. E, por outro lado, a gente também tem que desenvolver ou ajudá-los a se desenvolverem para que façam vendas em novos grupos, novos nichos, novos mercados, né? Não só mais seus amigos e as pessoas com quem eles convivem ali no escritório, mas com a tecnologia, a gente pode atingir muito mais pessoas e a gente pode ajudar os corretores a desenvolverem novos mercados, né? Seus mercados, novos grupos, novos. Podemos, por exemplo, colocá-los em contato com consultórios médicos para que eles possam entrar em contato e atingirem. No final das contas, o produto que a gente oferece para eles venderem precisa ser simples. Nós, como seguradora, não podemos montar produtos super complexos. A gente tem que desenvolver a simplicidade, produtos simples de serem vendidos. E esse desenvolvimento de produtos simples permitem que o corretor tenha mais tempo para desenvolver o que eles realmente precisam focar, que é vender. Quando o corretor diz que eles estão gastando muito dinheiro e tempo com um processo numa seguradora, eu fico preocupado. E é isso que a gente tem tentado fazer na Aliança. Desenvolver ou ajudar os nossos corretores a entenderem processos e desenvolver produtos simples para que eles vendam. Eu sempre esqueço de abrir o microfone, desculpa, mas vamos lá. Leonel, você acha, o que você acha? Como você acha que a gente pode expandir o mercado de seguros? Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? É uma combinação de coisas. O mercado de seguros vai crescer. As ferramentas que nós temos hoje são fantásticas para nos ajudar nisso. O marketing digital é algo que a gente pode usar como corretores. E se investirmos, o que precisamos investir em dados e analytics é muito útil. E nós temos que usar todas as ferramentas para conseguir penetrar cada vez mais no mercado, porque eu acho que a penetração hoje na América Latina tem o potencial de crescer bastante. E no Chile, por exemplo, nós vimos uma penetração ainda limitada, muito vinculados ao uso de cartões de créditos, né? A gente tinha a venda aí através de cartões de crédito, mas hoje as ferramentas que possibilitam a comercialização usando tecnologia, mídia social, outros processos, serão, na minha opinião, o ponto de virada aí para o futuro. A incorporação dessas novas tecnologias será esse ponto de virada. E o crescimento do seguro, eu acho que vai explodir mesmo. Porque muitas pessoas
que não estão no mercado de seguros hoje serão atraídas aos mercados para serem parte desse, digamos aí, segredo que é o seguro. E é por isso que a gente estava falando aqui das novas alianças para o futuro. Eu acho que essa é uma delas, né? De trazer novas pessoas para o nosso mundo. E eu acho que isso será realmente o ponto de virada, a incorporação das tecnologias e as novas alianças. E é isso que eu acho que as seguradoras têm que ter em mente, e o corretor vai ver esse crescimento acontecer. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui que me tocou numa questão bem relevante. Cada um de vocês, no seu ponto de vista, eu queria ouvir o ponto de vista de vocês. Uma pergunta para o Bartolomeu, do Yuri, que fala: qual é a principal concorrência que você enfrenta hoje, Bartolomeu? A maior concorrência foi a falta de conscientização sobre seguros. E não só isso, um pouco mais, que a falta de conhecimento sobre os valores dos ativos que eles têm. Foram os dois desafios que a gente enfrentou. Obrigado. Nosso amigo Mário trouxe aqui uma pergunta que realmente me tocou, que eu tenho pensado nisso, e eu queria encerrar a nossa sessão de hoje com a pergunta dele, com uma reflexão sobre isso. Porque eu tenho o meu ponto de vista, eu quero ouvir vocês. Eu gostaria de inverter a ordem agora. Eu queria que o Leonel vá primeiro, o Eduardo, a Susan, e depois eu vou encerrar. Vamos fazer assim? Porque é muito interessante. Ele pergunta: o novo mercado digital de seguros está baseado em LOT e inteligência artificial. Essas duas tecnologias, em internet das coisas e inteligência artificial, essas duas tecnologias necessitam de um grande volume de base de dados para retornar informações sólidas e efetivas. Dessa forma, se o mercado caminhar para o online, o modelo de distribuição de corretor multisseguradoras perde o sentido. Como que vocês veem isso? Como as seguradoras tradicionais estão vendo isso? E como as startups vão conseguir competir com as grandes seguradoras migrando para esse modelo? Vocês acham que primeiro ele fala, né, que essa frase que ele usa, falando que a distribuição perde o sentido, eu já não concordo. O corredor multisseguradora perde o sentido. Vocês acham esse modelo de distribuição? Vocês acham que esse modelo, né, perde o sentido? Vocês acham que a startup vai conseguir competir? Como? E, antes de tudo, tem umas perguntas ali no chat que eu peço que vocês respondam. É 1 minutinho, que nos ajudará a melhorar nosso evento sempre, para toda a sessão. Então, Leonel, você primeiro, por favor. Bom, obrigado, Gustavo. Eu acho que o corretor vai sofrer uma pressão, né? O corretor tradicional, caso ele ou ela não invista em tecnologia. Isso é uma coisa que precisa ser sempre lembrada. E é por isso que eu falo das alianças, mais uma vez, das novas alianças. É preciso encontrar alianças que seja uma tecnologia, né, para que você tenha esse conhecimento novo, incorpore esse conhecimento, porque será muito mais fácil comprar seguro. E você tem essa possibilidade de apresentar em outros formatos o seguro para o seu cliente. Eu acho que o seguro tradicional comercial terá que ser um pouco mais customizado, mas muito da receita
virá de fontes diferentes do que nós temos visto. Então, a única coisa que eu acho é que precisamos estudar e investir nas novas tecnologias se a gente quiser sobreviver como corretores. Eu acho que é a única maneira que a gente vai... a única maneira que a gente vai conseguir sobreviver nos próximos 15 anos, na minha opinião. Eduardo? Você acha que o modelo multisseguradora de distribuição é obsoleto? Eu venho da área da atuária, da MAPF. E quando a gente fala de a quantidade de dados, para mim, é música para os meus ouvidos. Mas é claro que o corretor tradicional, né, o poder dele é o dado. Você pensa que a Allianz, juntando os nossos dados com o da Sul América, nós somos o segundo player do mercado. Imagina o tanto que nós temos de oportunidade para fazermos bom uso do dado. É claro que a gente tem... Tudo depende de como usamos os dados, né? E conversando aqui com os meus pares, por um lado, a gente tem um segurador tradicional, como a própria Allianz e outras, com uma quantidade muito grande de dados, tentando desenvolver esse dado, transformá-lo em informação, entender o que significa. Nós contratamos pessoas para trabalhar com esses dados, estamos desenvolvendo novos produtos para entender esses dados. Temos o AutoVocê, que é uma abordagem de telemetria, um aplicativo que eu posso baixar e eu posso obter do cliente tudo o que ele está fazendo enquanto ele dirige ou ela dirige. Então, muitos dados e uma segurança